A paz de Cristo, amor de Maria, meu amado irmão, minha amada irmã. Dia 6 de maio de 2022, terceira semana da Páscoa, sexta-feira. Maravilhoso esse dia, hein, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, que até o nosso respirar. Tudo venha de Deus e volte para Deus. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, e Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando, impondo-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é esse salmo aqui, essa parte da Bíblia aqui, né? Esses versículos, esse capítulo. Ele é da conversão de São Paulo. Gente, quanta graça de Deus. Que antes se chamava Saulo e depois vai se chamar Paulo, né? Então lembre-se que eu já falei aqui, né? Quando Deus muda o nome de uma pessoa na Bíblia é porque ele dá uma grande missão para essa pessoa. Como ele mudou de Abrão, né? Para Abraão, de Saraí para Sara, de Arão para Arão. Enfim, ele muda também o de Saulo para Paulo. Quanta graça de Deus ser um escolhido para falar, né, para sofrer em nome de Jesus. É assim, minha gente, poucos, né, muitos os escolhidos e poucos dizem sim a Deus. E Saulo disse sim a Deus. Paulo, né, São Paulo, nosso grande São Paulo, disse sim a Deus. Então ele vai, né, para continuar perseguindo em Damasco, ele pega a autorização, mas aí ele cai no chão e ele é arrebatado por Jesus, essa grande visão onde ele não consegue enxergar. E aí Jesus manda Ananias ir lá impor as mãos sobre ele e ele verdadeiramente enxerga a salvação. Depois ele é batizado e ele começa, repleto do Espírito Santo, ele começa a pregar em nome de Jesus, dizendo que Jesus é a salvação. E hoje é exatamente isso que Jesus quer em mim e em você. Ele quer impor as mãos sobre nós, o verdadeiro Deus, né? Jesus.
Jesus, ele quer impor as mãos sobre nós, para que sejamos novos Paulos e Paulas aí, no meio da nossa comunidade, em nossas famílias, com nossos esposos e esposas, e nossos filhos, para sermos testemunhos da graça de Deus, para sermos testemunhos para dizer que Jesus, ele é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que ele ressuscitou e ele está vivo verdadeiramente no meio de nós, e que ele sim é o Salvador. E é isso que nós precisamos fazer, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que esse batismo do Espírito Santo que nós recebemos lá no nosso batismo seja revigorado pelo poder da Santíssima Eucaristia, pelo poder da oração, pela força da palavra de Deus. Amém? Vamos ao Salmo? Hoje o responsório é o Salmo 116. Ide por o mundo a todos pregai o Evangelho, cantai louvores ao Senhor todas as gentes, por todos festejai-o, pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Deus é fiel, a fidelidade de Deus ela é eterna, tudo pode nos faltar, mas o amor de Deus jamais nos faltará. Santo Evangelho hoje segundo São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade eu vos digo, se não comerdes da carne do Filho, do homem, e não beberdes de seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desce do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui o Senhor Jesus proclama a Santíssima Eucaristia, para vocês verem que é o nosso tesouro, é graça de Deus, é vida eterna, é o nosso alfa e ômega. É aqui onde a gente deve dedicar a nossa vida, colocar o centro do nosso casamento, o centro da nossa família, é a Santíssima Eucaristia do altar. Então consagremos agora, vamos fazer uma oração de consagração à Santíssima Eucaristia, agora, nossa vida, nosso casamento, nossos filhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós viemos agora consagrar tudo que somos, tudo que temos, à Santíssima Eucaristia do altar. Que ela, Senhor, que é o corpo e o sangue de Cristo, que ela se converta sobre nós, nos abençoando em abundância, que sua pureza, que seu amor, que sua luz, que suas bênçãos e suas graças sejam derramados sobre todos nós, nossos casamentos, nossas famílias, nossas casas, nossos animais, nossas vidas, nossos trabalhos, nossos amigos e nossas igrejas. Amém? Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presta atenção, meu irmão, presta atenção, minha irmã. A Santíssima Eucaristia é fantástica. É Jesus, é Deus. Amém. Beijo da Cris.